Olá pessoal, hoje vamos continuar nossas aulas de equações diferenciais ordinárias, nossa quinta aula, o assunto é modelagem de problemas. É um assunto que aparece recorrente quando a gente estuda equações diferenciais ordinárias, porque muitos problemas que a gente estuda, especialmente na engenharia, é, vários, nós vamos ver aqui na sequência, né? Já temos visto alguns, né? Como a gente viu a modelagem de populações, o massa-mola, problemas mecânicos, né? Então, vários problemas eles acabam caindo em equações diferenciais, né? Então, é bom ter uma primeira noção de modelagem, né? Vamos aqui de trás para frente aqui nesse slide, vamos ver as fases da modelagem, né? Então, suponho que eu tenho um certo problema que eu quero entendê-lo, né? Gostaria de entender. Então a gente começa com experimentação, onde a gente vai vendo certas relações que o objeto satisfaz, o objeto que eu esteja estudando, né? Depois, a segunda fase, eu separo comportamentos dele, uma fase que a gente chama de abstração. Então, para dar um exemplo, quando o Hulk foi ver como é que a mola se comportava. Ele foi no laboratório, né? Ele via qual que era a relação entre o esticamento e a força, né? Então ele viu que havia uma relação linear na mola em relação à força e o esticamento. Então aí ele formulou um modelo, né? Tem uma formulação de modelo a partir da abstração. A partir daí, quando você tem um modelo, você resolve o modelo e dessa maneira você consegue prever comportamentos, né? Então, tipo assim, vejo, formulei um modelo no exemplo da lei de Hooke, que a força é proporcional ao esticamento, eu mudo os esticamentos, resolvo, e aí vem a fase da validação, é que se esses comportamentos que eu resolvi no item anterior, se eles me dão uma boa previsão da realidade, né? Um bom modelo, ele prevê a realidade com boa aproximação. Então, a modelagem matemática é um conjunto de relações que representam de alguma forma o objeto estudado. Você tem um objeto que você quer estudar, você é, obtém relações que dão o comportamento desse objeto, pelo menos em algumas situações, né? Então, parte-se de uma síntese da reflexão sobre alguma parte da realidade. Você isola termos dessa. Você isola peças. Então, você tem uma situação que ela é complexa em si. Você isola peças. Cada peça é uma. Você faz uma síntese, né? Você sintetiza as ideias. Essas ideias viram um modelo matemático. Então, já vimos algumas delas, né, nas modelagens populacionais. Vimos a lei de Malthus. Então, foi feita a seguinte modelagem: a taxa de crescimento é proporcional ao número de indivíduos. Essa é uma modelagem que foi feita experimentalmente, né, com bactérias, provavelmente, né, imagino. Ele fez, ou sei lá, empiricamente usando dados, tabelas, eles viu que isso que era o comportamento visualizado e a partir disso montou essa equação diferencial aqui. Né? É um modelo que dá uma equação diferencial. Nem todos os modelos dão equações diferenciais. O Verhulst também vimos, né, que a modelagem dele tem que levar em conta o espaço limitado, então tem que ser uma taxa de crescimento que de alguma maneira é proporcional ao número de indivíduos, mas essa taxa vai decrescendo conforme a população vai chegando nesse limite máximo aí. Então ele bolou essa aqui que a gente já falou várias vezes nas outras aulas, né? Bolou essa equação. Então tem um fator aqui, ó, n menos y, que vai para zero quando y tende a n. Modelagem mecânica. Temos diversas leis e modelagens feitas aí ao longo do tempo, né? Então, a segunda lei de Newton é uma equação diferencial que é tipicamente de segunda ordem, né? Massa vezes aceleração é a força, aqui supondo que a massa é constante, né? Então, massa vezes aceleração, que é x duas linhas, é uma força. Essa força pode depender do tempo, da posição ou da velocidade. O próximo slide tem um exemplo do,
da aplicação da segunda lei de Newton aí, né? Tipicamente é uma equação de segunda ordem. Então, a lei da gravitação universal, ela diz qual é a intensidade da força de atração entre dois corpos. Um tem massa m minúscula, outro m maiúsculo, então a distância d, os seus centros de massa. Então, a força ela tem essa magnitude aqui, né? Uma constante vezes o produto das massas pela distância ao quadrado. Outra modelagem é a lei da conservação da energia mecânica, né? Energia cinética mais energia potencial num sistema que não tem dissipação de forças, um sistema não conservativo, essa quantidade de energia mecânica ela é constante, né? Isso aqui a gente usava bastante, eu lembro disso muito bem no colegial, né? Era usado pra caramba. Aqui também a gente usa, num problema de hidrelétrica, como que você modela a velocidade da saída, quer dizer, a energia cinética da água que saindo na hidrelétrica lá embaixo, né, com a energia potencial com a altura da, da barragem. Então é usado a lei da conservação da energia para fazer essa modelagem, por exemplo, né. A restituição da mola é proporcional ao esticamento, conhecido como lei de Hooke, né, é muito usual. Resistência do meio ela é modelada como usualmente proporcional à velocidade. Em baixas velocidades é assim, velocidades não absurdamente altas. É assim que é modelado, né? Essa proporcionalidade depende da aerodinâmica do objeto. E em modelagem, engenharia mesmo, tem outro conceito que é o amortecedor, muito parecido com a resistência do meio, né? Oferece a resistência proporcional à velocidade. Então vamos um primeiro exemplo aqui de modelagem, né? É um exemplo do massa-mola com resistência do meio, né? Então tipicamente a resistência no meio é proporcional à velocidade, está em azul aqui, né? B vezes x', x' é a velocidade. Isso aqui é contrário ao movimento. Por isso que quando a gente for ver a resultante, ela é com sinal de menos, aqui é um movimento unidimensional, né? Aqui tem uma mola, a gente marca o zero da posição X, onde a mola está em repouso, né? Dessa maneira não há forças aí. E aí você faz um esticamento X. Esse esticamento X gera uma força de restituição de intensidade K vezes X, onde K é a tal constante de restituição da mola. Então, aqui no final, a resultante das forças, bom, vertical tem a normal cancelando com a força peso, né? Então, no final, a resultante é só na horizontal de, de tamanho menos b vezes a velocidade, menos bx', menos k vezes x. Nós aplicamos aqui a segunda lei de Newton, massa vezes aceleração é a resultante. Esses termos que estão no membro da direita, no segundo membro, vão todos para o primeiro membro, formando uma equação, que é uma equação de segunda ordem, de coeficientes constantes, ela é linear e ainda por cima homogênea, né? Então é uma equação simples que dá um movimento disso aí, né? Apenas para dar uma pincelada, vamos falar um pouquinho de circuitos elétricos, né? Tem várias leis, a lei dos nós, mas vamos ver a segunda lei de Kirchhoff, que diz o seguinte, que num circuito fechado, como veremos, eu vou dar um aqui, ó. Esse aqui é um exemplo de um circuito fechado, tá? Num circuito fechado, a soma algébrica das diferenças de potencial é nula. Então, cada peça num circuito, ele gera uma queda de potencial, né? Esses dias para trás eu estava lendo a história do Ohm, que foi o que modelou várias peças do circuito, né? E o Ohm mesmo falava que é, numa resistência, a queda de potencial é proporcional à corrente. Então, e ele chamou essa constante de proporcionalidade de resistência, né? Então, naquela peça que ele vinha lá, tinha uma resistência de, de não sei, de intensidade R ohms.
Então ele que modelou a resistência, né? Então a queda de potencial numa certa peça é R vezes a corrente, né, que é o resistor. O indutor é uma peça interessante. A queda de potencial nele é proporcional à variação da resistência da corrente I', L vezes I', derivada do I com relação a T. Então é uma peça que, se você tem corrente contínua constante, não oferece resistência. Depois tem o capacitor, que é uma peça que armazena carga, né, duas placas paralelas ali. E a queda de potencial num capacitor é a carga dividido por uma certa constante, que é a capacitância, né, que a gente chama de capacitância do capacitor, né? E qual é a corrente? É a derivada da carga. Então, não vamos fazer aqui, mas quando você tem um circuito com capacitor, como você tem a derivada da carga e aqui a derivada, em geral você fica com uma equação diferencial de segunda ordem em Q. Então a variável fica Q, o I é o Q'. Se você quer a corrente, você tem que calcular o Q'. E o, o I, então o I é o Q' aqui, né, no caso aqui. Então se você usa capacitor, aqui fica Q', aqui fica LQ duas linhas, e o capacitor é Q. Então você fica uma equação diferencial em Q de segunda ordem, né? Vamos dar um exemplo simples, que é um circuito, aqui tá errado, é RL, né? O C, se tivesse capacitor, também não tem, só resistência e indutor. Então você tem uma resistência, que tem gente que indica por molinha aqui, eu usei isso aqui que eu peguei de uma biblioteca de desenho, tá bom? O R é uma resistência aqui, de resistência R. Temos um indutor de indutância L e temos uma força eletromotriz. Nessa peça aqui, a queda de potencial é RI. Queda de potencial R vezes a corrente. Nessa peça, a queda de potencial é L vezes I'. Essas são as quedas de potencial. E aqui tem um ganho de potencial. Isso aqui é uma pilha, uma força eletromotriz. Como se fosse uma pilha, né? Então aqui tem uma queda de potencial e aqui tem um ganho de potencial. Então a queda tem que ser igual ao ganho. Por isso aqui é a segunda lei de Kirchhoff, né? Fica essa equação diferencial. L I' mais R vezes I dá E. Você fala qual que é a corrente inicial do circuito, você calcula a solução aqui, né? Uma equação de primeira ordem. E aqui agora nosso primeiro exemplo de verdade de uma modelagem que a gente não empresta de ninguém, a gente vai fazer essa modelagem do zero, né? Então eu já falei isso aqui nas várias aulas online. Vamos lá. Um tanque contém 5.000 litros de água, no qual estão diluídos 50 quilos de sal. Então você tem um tanque lá, o volume inicial é 5.000 litros. Nele estão diluídos 50 quilos de sal. A essa mistura adiciona-se salmoura à razão de 10 litros por minuto, com uma concentração de sal de 20 gramas por litro. Ou seja, em cada minuto estão entrando 10 litros de uma mistura. Então o volume aqui, se eu parasse o enunciado aqui, o volume aumentaria 10 litros a cada minuto, né? Está entrando com certa concentração de sal. Então está entrando sal no sistema. A concentração da mistura é mantida homogênea por meio de um agitador. Essa aqui é uma hipótese simplificadora, porque nós precisamos, assim, em vez de considerar a concentração em cada ponto do tanque, a gente simplifica para uma concentração só, né? Usamos um agitador para a mistura ficar homogênea. A mistura homogênea deixa o tanque à razão de 10 litros por minuto, na concentração que está no tanque, né? Ou seja, que está entrando 10 litros por minuto e também está saindo 10 litros por minuto. Isso indica que o tanque está ficando com um volume constante, de 5.000 litros. Esse é o volume do tanque. Determine a quantidade de sal em função do tempo.
Muito bem. Vamos lá. A gente vai chamar a quantidade de sal, ela é uma variável, né? Então você começa com uma certa quantidade de sal e conforme o tempo vai andando, vai entrando sal através da solução aqui, né? E saindo sal também. Então o sal é uma função do tempo. Q de T, vamos chamar de Q de T a quantidade de sal no tanque no instante T. Então, se você tem uma variável Q que depende de outra T, a taxa de variação é quanto que ganha essa quantidade em função do tempo. Então, no caso aqui, né, da mesma maneira que a posição em função do tempo, você tem a velocidade, que é a derivada, a taxa de variação da posição é a derivada, que é o x'. Então, da mesma maneira aqui, a taxa de variação da quantidade de sal é a derivada do que em função do tempo. E essa taxa de variação, bom, se a quantidade de sal é gramas, eu não falei aqui, tá? Mas é gramas a quantidade de sal pela concentração aqui, tá? A quantidade de sal é gramas, o tempo, pelo enunciado, está em minutos. Então, se eu fosse considerar aqui a taxa de variação é em gramas por minuto, e o nosso enunciado ele em nenhum momento dá gramas por minuto. Bom, dá litros por minuto e gramas por litro. Então, nós conseguimos aí deduzir a taxa de variação da quantidade de sal em gramas por minuto. Olha só, né? Já observei aqui que o volume é constante. Vamos lá. Entrando no nosso sistema estão 10 litros por minuto e cada litro contém 20 gramas. Então é fácil ver que por minuto, nesses 10 litros, tem 20 gramas cada litro, entram 200 gramas por minuto de sal. Essa que é a taxa de variação de entrada de sal, gramas por minuto. Né? Saindo do sistema, está saindo 10 litros por minuto a concentração atual do sistema. Mas qual é a concentração atual do sistema? É Q é a quantidade de sal dividido pelo volume. Aqui nesse caso é constante, Q por 5.000 gramas por litro. Né? Então é a mesma ideia da entrada, onde a taxa era constante. Aqui a saída só muda a concentração, mas é a mesma coisa. Então no final está saindo 10 vezes Q por 5.000, simplificando 10 de cima com 5.000 embaixo, fica Q sobre 500 gramas por minuto. Muito bem. Agora a gente vai ser capaz de modelar qual que é a taxa de variação da quantidade de sal. É a taxa de entrada menos a taxa de saída. Tá? Deixa eu falar um pouquinho mais aqui, né? Suponha que só entrasse sal nesse sistema, né? Então, se só entrasse 20 gramas por litro, então a quantidade ia aumentar a cada minuto 200 gramas. Desculpa, né? Deixa eu falar de novo aqui. Só para entender essa relação aqui, a taxa de entrada menos a taxa de saída. Suponha que não tivesse saída, apenas entrasse no tanque, né? Entrasse a água com sal. Claro que o volume ia subir, mas na entrada a gente não usa o volume, né? Aqui, se entrasse a cada minuto 200 gramas, a gente consegue modelar que a taxa de variação seria 200. Né? É os 50.000 gramas mais 200 vezes T, onde o T é grama. Se você derivar, dá 200. Né? A taxa de variação da quantidade de sal é 200. Bom, tem uma taxa de saída. Bom, a taxa de saída está subtraindo a quantidade de sal. Então você tem isso aqui, essa relação. A taxa de variação é 200 menos Q por 500. Com isso, você consegue montar uma equação diferencial de primeira ordem. Passa esse termo para o primeiro membro, pronto. Ó. Ficou uma equação linear de primeira ordem, Q' mais 1 sobre 500 vezes Q igual a 200, e você coloca a condição inicial dada aqui, que inicialmente tinha 50 quilos, ou seja, 50.000 gramas de sal. Essa aqui é o nosso a primeira modelagem que a gente fez nós mesmos, deduzindo tudo, né? Não veio de uma modelagem externa. Nós somos capazes de fazer essa modelagem aqui.
Então, na aula que vem, a gente vai começar a ver equações lineares de primeira ordem e a gente vai resolver justamente esse PVI aqui. Um abraço, pessoal. Obrigado.